Bom, pessoal, o nosso primeiro episódio de hoje, né, eu pretendo fazer uma série de 3 episódios, né, então assim, a live que eu fiz esses tempos junto com a professora Graça, a Jacéia e o André foram, acho que foi na segunda-feira passada, retrasada, não lembro agora, né, ela tratou sobre a questão da violência organizacional, a história do sindicalismo, né, então antes da gente falar um pouco sobre todos esses temas, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o trabalho em si, a história do trabalho. Por quê? Basicamente porque o trabalho é a razão pela qual existe a violência organizacional e, consequentemente, todos os problemas que a gente tem com saúde. O sindicalismo, ele advém, né, do próprio trabalho em si. Mas isso não quer dizer que tenha sido sempre assim, né? Então, o trabalho, ele por si só, ele tem uma característica marcante dele ter uma forma ao longo da história que, bueno, ela foi se modificando com o passar do tempo, foi evoluindo. Né? Então, por exemplo, civilizações antigas, elas não enxergavam o trabalho da forma financeira como nós enxergamos hoje. Né? Então, ou seja, a pessoa trabalha, ela tem que ganhar um salário. Né? Então, assim, essa forma financeira de enxergar, ou seja, trabalho igual dinheiro, ela não existia antigamente. Então, determinadas civilizações, elas, inclusive, conseguiam conceber o trabalho, primeiro, nas sociedades neolíticas, como uma situação de sobrevivência, e aí tu tinha pessoas que faziam trabalhos especializados, e esses saberes eles eram herméticos, e aí eu vou citar um exemplo clássico, assim, né? Vou sempre procurar usar alguns exemplos do cinema, né, e da cultura pop para tentar ilustrar, para deixar claro para todo mundo. Todo mundo já deve ter visto o filme Asterix e também os quadrinhos, né, que é a história de uma tribo gaulesa, né, então os gauleses eram um povo celta que viveu durante o jugo romano ali e foi a única tribo da Gália, que hoje é o atual território da França, que não se rendeu aos romanos. Né? Isso graças a uma poção mágica do druida Panoramix. Né? Então, se vocês se lembrarem da aldeia do Asterix, né, inclusive o filme do Asterix, o live action, ele foi feito com um ator que eu gosto muito, que é o Gerard Depardieu, que fez o Obelix, que era o, o gaulês gordão, grandão, que carregava um menhir nas costas, né? Então o menhir era uma pedra gigantesca, enfim, que era utilizada para aspectos religiosos da cultura celta. Mas, enfim, se vocês forem na aldeia do Asterix, vocês vão ver que tem o peixeiro, né? Então, assim, tem o Automatix, que era o ferreiro, né? Então, tu tinha lá o Abracrucix, que era o chefe da aldeia, que era o grande líder. Então, ou seja, o trabalho ele era segmentado e o conhecimento ele era passado de geração em geração. Tu não tinha escolas, tu não tinha, vamos por assim dizer, universidades, estabelecimentos para te preparar para o trabalho. O trabalho ele era aprendido pela necessidade e pela hereditariedade. Então, ou seja, a pessoa que ela era ferreira, ela iria continuar a ser ferreira de geração por geração. E é por isso, por exemplo, que nós temos alguns sobrenomes que eles nada mais são do que a designação da profissão original da família. Então, o sujeito do couto, por exemplo, era a pessoa que trabalhava com sapatos. Né? O ferreiro ou ferreira era a pessoa que trabalhava com ferros, com metalurgia, né? fazia normalmente ferrarias de cavalo ou então utensílios domésticos. Então isso é uma coisa bem, bem curiosa e mostra como as pessoas encaravam o trabalho na Idade Antiga e na Idade Média também. Né? E, de certa forma, isso subsiste até hoje. Alguns trabalhos eles eram considerados religiosos. Então, vou dar um exemplo muito clássico disso. Né? Então, se vocês pegarem e lerem sobre a descoberta da tumba do Tutankhamon, que era talvez o principal, a principal figura pop, né, do Egito Antigo, é o faraó mais conhecido, porque a tumba dele, encontrada em 1923 pelo Howard Carter, ela estava praticamente intacta. Né? Vocês vão ver que entre os muitos caixões e máscaras funerárias da múmia do jovem faraó, ele
todo um trabalho de artesania fantástico, assim, né? Então, inclusive, havia um caixão dele, um sarcófago, que era feito todo de quartzo, então um trabalho incrível. E esse conhecimento, para esse trabalho, era um conhecimento religioso, hermético, ele não era feito para qualquer pessoa. Então, isso significa dizer que o trabalho, ele tinha formas muito específicas de conhecimento e de saber, e que ele não era mensurado pelo dinheiro, ou usando um termo clássico do marxismo, a mais-valia. Né? Ele era mensurado basicamente pelo valor do tempo exercido. Né? E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês de como as coisas são dinâmicas. Essa faquinha aqui está com a minha família há pelo menos umas 5 gerações. Ela pertenceu ao meu quinto avô. Ela é uma faca de ébano, uma madeira muito comum na África e principalmente no Egito, e ela tem a cabeça de um guerreiro núbio. Né? Então, isso aqui pertenceu a um barão, né? O barão de Cocais, né? Que era o meu quinto avô e está na minha família até hoje. Para que servia essa faquinha? Essa faquinha, gente, servia basicamente para abrir cartas. Né? Agora, vejam o trabalho, né, de entalhe, de gravura, enfim, que tem nessa faca. E ela, hoje em dia, ela é obsoleta. Por quê? Porque o trabalho que é feito nela, ele é consideravelmente artístico, mas é só. Mas a função original dela, ela se perdeu com o tempo, que era abrir cartas. Hoje em dia a gente não recebe mais nenhuma carta pelo correio. Né? Nós recebemos contas, e as contas têm automaticamente envelopes com picotes. Então, ou seja, a profissão que fazia a faca, especificamente, para abrir envelopes, ou que fabricava a faca de madeira simplesmente por uma questão funcional, ela se perdeu, ela não existe mais. Né? Por quê? Porque a indústria mudou, a tecnologia mudou e o trabalho mudou. E essa é a constante geral sobre o trabalho. O trabalho vai mudando de acordo com as evoluções tecnológicas. Então, assim, quando nós chegamos na Idade Média Europeia, e por que eu digo Idade Média Europeia? Porque, basicamente, a nossa cultura brasileira, ela é baseada na cultura ocidental, romana, europeia, né? Enfim. Por quê? Porque existiam outras realidades de outras idades médias em outros continentes. Então, se a gente pegar a Idade Média chinesa e a do Oriente Médio, ela é completamente diferente da europeia. Né? Então, enquanto lá os chineses e os árabes estavam preocupados com grandes dilemas da filosofia, da matemática, da astronomia, estavam lá os monges beneditinos escondendo os livros para não serem queimados por conta dos dogmas da Igreja Católica. Então, se a gente pegar aquele filme O Nome da Rosa, que eu recomendo, um ótimo filme para a gente estudar a classe média, vocês vão ver que... a classe não, desculpa, a Idade Média, vocês vão ver que a principal razão do mosteiro onde o filme se passa, não vou dar spoiler aqui para quem não viu, é justamente a questão de ter uma biblioteca de cópias de livros, né, de copistas. Então, ou seja, por quê? Porque o conhecimento, ele estava hermético, e consequentemente, por estar hermético, fechado dentro de um grupo muito pequeno, não tinha como fazer a economia avançar. E essa é uma característica da Idade Média Europeia. Tu tem o Império Romano cai, tu tem uma pulverização de reinos, de pequenos reinos, né? cada um com a sua moeda, normalmente agropastoris, né? Sobrou pouca coisa das instituições do Império Romano, né? que foi talvez o maior país que já tenha existido na história, né? E, bueno, a partir dali é que a gente tem a estrutura da nossa cultura organizada como tal, né? E justamente na Idade Média, né, surgem as chamadas guildas ou corporações de ofício, que nada mais são do que o trabalho artesanal, né, o cara do couto, o ferreira, que eu tinha dito, que cria, né, dentro de um burgo, que era uma cidade que ficava dentro do feudo, normalmente, que não era ligada a essas questões de agricultura, mas fabricava armas, fabricava roupas, fabricava utensílios agrícolas, né? Então, dentro desses burgos, normalmente essas guildas se organizavam
E o trabalho, nesse caso, ele era, a pessoa trabalhava por subsistência e por conhecimento. Então, assim, a pessoa que trabalhava ali dentro acabava conhecendo todos os aspectos da produção, tu não tinha uma linha de produção propriamente dita. E o preço das coisas também não era, não havia uma precificação. Por quê? Porque a igreja tinha um dogma que era o dogma do preço justo, tu não podia acumular. Então, se por exemplo, tu fabricasse um telefone celular e o telefone celular custasse R$300, tu poderia apenas cobrar R$1 acima do preço. Então o telefone seria R$301. Essa era a teoria do preço justo. Então, isso fez com que, durante praticamente 1000 anos, a gente não tivesse um avanço significativo nas nossas concepções de trabalho europeias. E mais que isso, né, o Império Romano tinha como padrão uma cultura do trabalho escravizada. Inclusive, a gente sempre tem aquela ideia do escravo, o sujeito que faz muita coisa pesada e que sofre castigos físicos terríveis. Mas no Império Romano, praticamente toda a mão de obra ela era escrava. Então, assim, desde o sujeito lá que fazia o trabalho mais pesado, né, até os gladiadores, até os professores. Então, assim, era comum tu ter escravos de alta capacidade, alto padrão, e que eram muito bem guardados, muito bem tratados, né? Então, aquele filme Gladiador é um filme que retrata muito bem essa questão da forma como a sociedade romana ela se organizava, né? Então, e um pouco dessa concepção de trabalho vinculado, né, à questão de como a gente se organiza, como a gente enxerga o mundo, a questão muito do subalternismo ao chefe, a questão muito da submissão ao trabalho, né, sendo o trabalho como a mola mestre de tudo, ela vem dessa sociedade escravocrata que, bom, passou, né, com o passar dos milênios, ela acabou adentrando dentro da nossa cultura. Então, o nosso próprio direito, que é baseado, né, no Pandectas, que é um dos códigos de direito romano, o Código Civil, ele tem muito ainda dessas estruturas, né, que consideram o trabalho como uma figura central dentro da sociedade. Então, vou dar um outro exemplo de como isso está incrustado, né? Quando tu chega e fala para alguém, o que tu faz da vida? Tu pergunta para alguém, eu estudo. Mas tu só estuda, tu não trabalha, como se o estudo também não fosse uma coisa importante, entendem? Então essa é uma das características, né? Então, uma coisa que é extremamente importante a gente citar na questão da forma como a gente enxerga o trabalho ao longo da história, é que o trabalho ele só vai ser financeiro para deixar de ser econômico, porque, bom, quando o trabalho era econômico era porque tu tinha uma atividade de subsistência. Ele começa a ser financeiro a partir da Revolução Industrial, né, que isso ocorre ali a partir do século XVII, com a invenção, com a descoberta do vapor, né, das máquinas a vapor, se estabelece propriamente como elemento da sociedade mesmo a partir do século XVIII, ou seja, então o trabalho ganha salário, porque daí surgem as fábricas, né? Primeiro as fábricas de manufatura têxtil, depois outros tipos de fábricas, porque a Revolução Industrial é dividida em três grandes segmentos, vamos por assim dizer. Alguns dizem que já são 4, alguns já dizem que são 5, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a partir dali é que surge a questão do trabalho monetarizado. Então, ou seja, o trabalhador, né, ele se torna um operário e ele tem um salário e esse salário ele tem que se virar com ele, né? E aí a partir daqui que começam os nossos problemas, né? Então, por quê? Porque tu não tinha noções de cidadania, tu não tinha noções de direitos, né? Então, são coisas que são muito novas, né? Então, a própria sociedade romana, que antecede toda a nossa sociedade, os direitos eles eram reduzidos a um número muito pequeno de pessoas, e esses direitos eles não previam a questão da celebração da vida, da preservação da vida. E isso é uma coisa que é uma coisa muito moderna, que ela acabou aparecendo por agora. Então, no próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho
a Revolução Industrial e, consequentemente, as consequências de vir o trabalho financiarizado, monetarizado, o surgimento do sindicalismo e a Revolução Industrial. Fica com a gente, voltamos já!